17 Tirania de Aço Capítulo 435 Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site link na descrição. Nuble Notas. Esse capítulo foi patrocinado por Natália Rodrigues. Enquanto o Departamento de Defesa pertencente ao Reino da Áustria começou a testar as armas de última geração projetadas por seu soberano, o Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento estava trabalhando em uma emocionante peça de artilharia. Tendo recebido relatórios de campos sobre a falta de apoio às unidades de infantaria leve atrás das linhas inimigas, Jacob Schmid, filho de Ludwig Schmid, chegou à conclusão lógica de que uma forma de artilharia leve e manobrável capaz de ser rapidamente implantada por uma pequena equipe de soldados de infantaria precisavam ser desenvolvidos. Ele havia delegado inteiramente a responsabilidade de seu departamento para o desenvolvimento dos projetos de armas de próxima geração de Berengar. Ao mesmo tempo, ele trabalhou com seu pai para desenvolver uma nova arma que pudesse ser usada para atender às demandas de fogo indireto e apoio. No momento, um pequeno protótipo estava no chão da oficina de Ludwig. Foi o 7º protótipo projetado nos últimos meses desde que Berengar partiu para a guerra na Península Ibérica. Projetos anteriores incluíam canhões em miniatura que podiam ser desmontados e carregados a cavalo ou nas costas de vários soldados. No entanto, esses dispositivos provaram durante o teste com as tropas de Montien ser excepcionalmente pesados e demoraram muito para serem implantados com eficácia. Assim, a ideia de um obus de carga foi imediatamente descartada. Em vez disso, o protótipo atual nas mãos de Ludwig e Jacob era um tubo de aço de 27 polegadas em uma forma que lembrava estranhamente os morteiros modernos da vida passada de Berengar. Este morteiro incluía uma placa de base para uso como um morteiro de infantaria padrão que poderia ser rapidamente removido para aliviar o peso. Para usar a arma sem a placa de base, a arma tinha um cabo parafusado no cano e o pé do soldado era usado para estabilizar a arma. Esta variante mais leve foi projetada para uso com infantaria leve e unidades de comando. Dependendo se a placa de base foi usada, este morteiro pesava de 15 a 40 libras e disparou um projétil explosivo de 60 milímetros de altura que tinha um alcance efetivo entre 2.187 e 3.500 jardas. Claro, este era apenas um protótipo e estava longe de ser viável para o serviço real. Ainda assim, o conceito estava em vigor e um protótipo havia sido feito. Assim, Jacob e seu pai tinham sorrisos largos em seus rostos enquanto contemplavam esta arma brilhante. O velho engenheiro segurou o filho pelo ombro e fez um sinal de positivo com o polegar. Estou orgulhoso de você, garoto. Achei que você estava bravo quando sugeriu que tentássemos algo diferente de uma variante leve de uma arma de campo tradicional. No entanto, se esta arma funcionar tão bem quanto eu acho que funcionará, podemos ter apenas fornecer um nível de força suficiente para nossas tropas estacionadas atrás das linhas inimigas. Jacob sorriu ao ouvir o elogio de seu pai. Ao longo de toda a sua vida, ele procurou suceder o homem mais velho em seus empreendimentos. Nos últimos 5 anos, ele tinha visto seu pai passar de trabuco para carregador de culatra. A rápida ascensão em tecnologia que a Áustria havia progredido era insondável para sua mente jovem. Havia apenas um homem responsável por tal coisa. Era o rei Berengário. Sem suas reformas educacionais, jovens como Jacob não teriam conhecimento matemático ou científico para descobrir como fabricar tais armas avançadas. Uma parcela crescente da população foi educada em um grau substancial, e mentes brilhantes estavam constantemente trabalhando para expandir o conhecimento fornecido a eles por seu rei. Embora Berengar fosse visto como um homem inteligente cujo intelecto não era igual a nenhum no reino da Áustria, ele não era onisciente e, portanto, havia muitas mentes brilhantes entre os milhões de pessoas que habitavam a Áustria que poderiam contribuir para o conjunto cada vez maior de conhecimento. Esses dois homens contribuíram substancialmente para o desenvolvimento de armas para o reino da Áustria. Embora Ludwig estivesse envelhecendo, ele ficou feliz em saber que seu filho poderia continuar seu legado e ajudar o jovem monarca em sua busca pelo poder. Assim,
Ludwig começou a falar com o filho com certa dificuldade. Meu menino, eu vi você crescer de uma criança talentosa, mas tola, para um jovem brilhante. Quando você era criança, não tínhamos nada e eu mal podia alimentar você e seus irmãos. Se não fosse pelo rei Berengário e suas reformas educacionais, tenho certeza de que você nunca conseguiria muito na vida. No entanto, olhe para você agora, você se tornou chefe do Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento do Royal Armoury. Estou orgulhoso de você, filho. Não estarei neste mundo por muito mais tempo, mas estou feliz em saber que a Sua Majestade terá alguém maior do que eu em quem confiar no futuro. Jacob tinha um sorriso amargo. Ele estava muito ciente de que a probabilidade de seu pai viver muito mais era pequena. Ele já era um homem idoso e considerado excepcionalmente velho nesta época. Embora tenha havido um rápido aumento na medicina e na saúde, não se sabia o quanto isso afetaria a expectativa de vida média. Com um sorriso no rosto, Ludwig começou a repreender seu filho. Você é um homem agora, Jacob. É hora de você se casar e ter seu próprio filho. Eu não quero morrer antes de conhecer meus netos, seu pequeno bastardo. Depois de dizer isso, Ludwig deu um leve tapa na nuca de seu filho, quebrando a atmosfera solene que antes abafava o ar. Jacob riu levemente enquanto se recuperava do impacto. Devido às ações de seu pai, sua família se tornou nobre, mesmo que estivesse entre as famílias mais baixas. Ele poderia finalmente se casar com uma boa garota nobre e começar uma família. Ele estava tão obcecado com o trabalho que havia negligenciado completamente qualquer forma de função social por vários anos. Ludwig exibiu um sorriso cheio de dentes ao ver a reação de seu filho ao fazer uma pergunta importante a ele. Agora, meu menino, há alguma garota que tenha atraído sua atenção? Posso fazer um favor ao rei para falar bem de você? Jacob ficou chocado ao ouvir isso. Desde quando seu pai e Berengário tinham um relacionamento tão bom? Ele não sabia que nos primeiros dias da ascensão de Berengário ao poder, os dois homens eram amigos de bebida. Embora soubesse que seu pai havia sido o padrinho do primeiro casamento do rei, Jacob presumira que isso se devia simplesmente ao fato de Berengar não ter amigos. Isso foi parcialmente preciso, considerando que todos os amigos de Berengário também eram seus subordinados, exceto Azan. Depois de pensar por alguns momentos, Jacob percebeu que praticamente não conhecia nenhuma mulher, e as que conhecia já eram casadas. Ele realmente passou o início da vida adulta absorvido em educação e emprego. Ao ver o olhar atordoado no rosto de seu filho, a expressão de Ludwig afundou antes que ele ousasse fazer a pergunta em sua mente. Rapaz, quando foi a última vez que você falou com uma mulher? Um sorriso estranho apareceu no rosto de Jacob quando ele admitiu abertamente seu estilo de vida celibatário. Já se passaram pelo menos 2 anos. Ludwig imediatamente deu um tapa na testa ao pensar que havia falhado completa e totalmente como pai. Depois de fazer isso, passou os dedos pelas pálpebras inferiores antes de tomar uma decisão. Tudo bem, eu sou um nobre agora, então parece que vou ter que encontrar uma esposa para você. Você é incapaz de fazer isso sozinho. Rapaz, considere este meu último presente para você antes de partir deste mundo. Jacob ficou surpreso ao ver seu pai disposto a fazer tanto esforço para ter um neto antes de sua morte. Afinal, seus irmãos ainda eram razoavelmente jovens, pois Ludwig esteve no final da vida. Assim, o homem mais velho realmente acreditava que seu primogênito era sua única esperança de ver tal coisa antes de morrer. Antes que Jacob pudesse interromper, Ludwig tirou uma garrafa de uísque que Berengar lhe dera de presente no início do ano. Envelheceu 5 anos e estava entre o primeiro lote da destilaria de Berengar. Existiam muito poucas dessas garrafas, e a maioria delas estava escondida no porão do Palácio Real. Ludwig imediatamente abriu a garrafa e serviu para si e para o filho um copo da substância perfumada. Rapaz, saiba que o rei me deve um favor, afinal, se não fosse por mim, ele teria morrido na cidade mineira. Bem, tecnicamente, foi aquela ruiva dele que me informou, mas ainda assim, fui eu quem conseguiu alertar Icar para reunir a milícia.
Vou cobrar este favor único na vida na tentativa de fazê-lo usar sua influência real para encontrar uma bela e bem noiva comportada. Afinal, nossa família é mais rica do que a maioria dos duques hoje em dia. Você pode não ser o homem mais bonito da Áustria. Ainda assim, quando eu morrer, você e seus irmãos estarão entre os mais ricos. Só isso provavelmente pode ajudá-lo a se casar com uma mulher de uma família nobre e decadente, especialmente com o apoio do rei. Jacob pensou no gesto de seu pai por um momento antes de perceber uma falha grave em seu plano. Como tal, ele rapidamente expressou suas preocupações. Mas, pai, não há famílias nobres em declínio na Áustria. Com as reformas de Sua Majestade, mesmo aquelas casas nobres empobrecidas ganharam riqueza significativa através da propriedade de suas terras. Ludwig sorriu mais uma vez com seu sorriso característico antes de levantar a voz em objeção. Quem disse alguma coisa sobre se casar com uma mulher austríaca? Há muitas famílias nobres empobrecidas nos reinos vizinhos. Posso fazer com que Sua Majestade nos dê um título muito mais prestigioso e um lote de terra na Suíça com coerção suficiente. Afinal, muitas casas nobres foram dizimadas na região desde a Guerra da Independência, e Berengário ainda está distribuindo suas terras para homens de mérito de nosso reino. Espere, rapaz, nossa casa vai subir, e talvez até ganhemos um novo sobrenome digno de nobres como nós. Jacob olhou para o pai incrédulo antes que um largo sorriso aparecesse em seu rosto. Ao fazer isso, ele se imaginou como um poderoso conde, ou talvez um duque, com várias fábricas sob seu comando e várias belas esposas. Ele acenou com a cabeça antes de responder às reivindicações ousadas de seu pai enquanto pensava sobre isso. Concordo com esta visão do futuro. Ludwig riu antes de dar um tapa nas costas do filho. Ao fazê-lo, deixou um conselho de despedida para o filho. Bom, agora certifique-se de trabalhar duro porque todos os benefícios que eu forneço à nossa família vão voar pela janela se você não provar ser de igual utilidade para o nosso rei. Jacob engoliu a saliva acumulada em sua boca ao ouvir essas palavras. Depois de fazer isso, ele rapidamente voltou a trabalhar em seu projeto de morteiro enquanto seu pai olhava com orgulho. Tirania de Aço capítulo 436. Os meses se passaram e, com eles, as esposas de Berengário chegaram cada vez mais perto da data prevista para a gravidez. Enquanto elas lutavam com o pensamento de que dariam à luz seus filhos sem a presença do marido, Berengar estava se divertindo em sua mansão, localizada em uma colina acima das praias de Gibraltar. O primeiro lote de recrutas do Exército Real de Granada havia se formado no treinamento básico. Estes militares encontravam-se agora em formação especializada necessária ao desempenho das suas funções nas Forças Armadas da Granda. Durante este tempo, Portugal continuou a sangrar do caos que envolvia o seu reino, enquanto o rei Luís lutava para recuperar as terras que foram incendiadas pelos bandos de bandidos fortemente armados que outrora os serviram fielmente. Os cruzados estrangeiros compostos por camponeses primários que pegaram o chamado às armas para lutar contra uma aliança profana entre a reforma alemã e o Islã se viram envolvidos em um conflito brutal com os desertores dos exércitos portugueses, seus números drasticamente reduzidos e espalhados por todo o território. Pequeno reino a oeste. Atualmente, Berengar estava descansando em uma cadeira de vime para banhos de sol com um guarda-sol na cabeça e uma bebida misturada nas mãos. Ele estava vestido com um short de cânhamo e deitado ao lado da princesa de Granada, que o abraçou com um sorriso amoroso. O jovem casal passou a gostar muito um do outro nessa época e um casamento estava sendo preparado. Embora Azan tenha inicialmente instruído Yasmin a seduzir e dormir com Berengar na tentativa de prendê-lo para o casamento, por qualquer motivo, ele mudou de opinião. Assim, o jovem casal ainda não havia dormido junto, pois Azan insistia que a virtude de sua irmã permanecesse intacta até o casamento dela. Claro, Berengário, um homem impaciente e cheio de luxúria, usou seu vasto conhecimento para encontrar uma maneira de contornar essa regra. Assim, ele apresentou secretamente à sua mais nova noiva métodos alternativos para que eles pudessem se divertir. Portanto,
Eles passaram muito tempo juntos na mansão de praia do rei austríaco, curtindo os corpos um do outro de todas as maneiras que não violassem a aparente virtude da princesa. No entanto, todas as coisas boas devem chegar ao fim. Enquanto Berengário continuava a bebericar de sua bebida, um criado correu e entregou-lhe uma carta. Nesse documento estava a notícia de que chegara a hora do casamento. Foi bem na hora também. Vendo como as tropas granadinas e a artilharia austríaca estavam prestes a se posicionar em Portugal em prol de sua conquista. Assim, Berengário se levantou de seu assento e olhou para sua noiva enquanto comentava. Parece que somos necessários dentro da capital. O casamento está totalmente preparado e aguardando nossa chegada. Quando Yasmin ouviu isso, um sorriso malicioso se espalhou por seu lindo rosto enquanto ela provocava seu noivo. Então você não vai convidar suas outras esposas ou sua família para esta ocasião? Berengar riu ao ouvir isso e agarrou o traseiro rechonchudo da mulher, trazendo-a para mais perto de seus braços. Tenho certeza que aquelas garotas tentariam matá-la de ciúme se eu as trouxesse ao nosso casamento. Também tenho certeza de que minha família não aprovaria facilmente que eu me casasse com uma moura. Portanto, não solicitarei sua presença. Além disso, eu gostaria de ver a cara dessas vadias quando eu trouxer para casa uma mulher estrangeira como minha noiva de guerra. Yasmin imediatamente empurrou Berengário para o lado e subiu em seu colo. Seus seios fartos mal eram contidos pelo fino tecido que compunha seu biquíni. Sob as ordens de Berengar, ele fez para ele um maiô bastante reduzido para usar em sua mansão e praia particular. Enquanto ela o pressionava sob seu peso, ela deu um tapinha na testa dele antes de repreendê-lo. Eu não sou sua noiva de guerra. Berengar riu em resposta e beijou-a nos lábios, sua língua abrindo-se em sua entrada e entrelaçando-se com a dela. Depois de fazer isso, ele se soltou e riu baixinho antes de responder. Estou em guerra e vou me casar com você enquanto estiver longe de casa. Portanto, você é minha noiva de guerra. Yasmin apenas zombou disso antes de enxugar a franja da testa. Ao fazê-lo, enfiou a mão no short do jovem rei austríaco com um sorriso perverso no rosto. Que tal tomarmos uma rápida antes da estrada? Berengário sorriu ao ouvir isso antes de dar uma ordem ao seu servo próximo. Traga o azeite. E rápido. Ao ouvir isso, o criado acenou com a cabeça antes de correr para o solar e voltar com uma garrafa de azeite. Ele não sabia por que Berengário havia solicitado tal coisa tão repentinamente, mas foi rapidamente dispensado pelo rei austríaco e ordenado a não retornar. Depois disso, Berengar certificou-se de que estava sozinho com a princesa granadina antes de puxar para baixo a parte de baixo do biquíni e encher as mãos com azeite antes de aplicá-lo em sua gordura bronzeada. Depois de brincar com as bochechas dela por um tempo, ele deslizou seus dedos oleosos no buraco onde começou a aplicar o óleo em suas entranhas, certificando-se de que estava totalmente preparado para o que estava por vir. A princesa peituda de Granada mordeu os lábios enquanto gemia de prazer. Depois de um tempo, ela não conseguiu mais conter sua luxúria e quebrou o silêncio. Coloque dentro. Berengar riu ao ouvir isso. Fazia alguns meses desde que ele começou a treinar seu buraco para seu uso, e agora parecia que a mulher era viciada nisso. No entanto, ele ainda não estava pronto. Ele rapidamente baixou o short e colocou seu membro na frente do rosto dela. Como uma cadela no cio, Yasmin soube imediatamente o que fazer ao colocar o objeto de seu desejo na boca e levá-lo à sua base repetidamente. A essa altura, ela estava tão experiente com esse ato que não engasgava mais por reflexo. Só depois de estar bem preparado Berengário virou a mulher e lentamente deslizou seu eixo em seu traseiro. No momento em que ele fez isso, seus lábios inferiores jorrou em orgasmo. Berengário não se surpreendeu. De todas as suas garotas, Yasmin era o que ele chamaria de esguichadora. Assim, ele não pensou nisso e imediatamente começou a empurrar os quadris para frente e para trás como um pistão. Quanto mais ele fazia isso, mais altos se tornavam os gemidos da princesa. Temendo atrair a atenção dos criados, Berengário pressionou o rosto bonito da mulher na areia fofa da praia e começou a exagerar ainda mais os movimentos.
Apesar do tratamento rude, Yasmin só ficou mais molhada quando chegou ao clímax mais uma vez. O próprio Berengar não estava nem perto de terminar, como tal. Ele não deu trégua à princesa enquanto continuava seu ato sexual. Enquanto isso acontecia, ele agarrou os seios volumosos da mulher e os segurou enquanto bombeava os quadris. A carne macia encheu suas mãos e sentiu como se estivessem transbordando de suas mãos ao fazê-lo. A barriga de Yasmin era plana e ligeiramente tonificada, apesar de seu busto substancial e quadris largos. Ela carregava todo o seu peso nos seios e nas costas, tornando-a uma mulher bonita aos olhos de um homem como Berengário. Depois de fazer amor em um método pouco ortodoxo por mais de uma hora, Berengar finalmente chegou à sua conclusão, onde ele puxou seu eixo e injetou seu líquido em todo o rosto bonito e bronzeado dela. A visão instantaneamente o excitou mais. Infelizmente, eles não tiveram tempo de fazer várias rodadas. Assim, o jovem rei austríaco levantou-se imediatamente de seu assento e deu alguns conselhos à princesa ao partir para o solar. Limpe-se. Depois partiremos para a capital. Yasmin estava em estado de êxtase total e mal conseguia compreender suas palavras. Como tal, ela ficou nua na praia por mais de 10 minutos antes de se levantar de sua posição e se limpar no mar. Depois de fazer isso, ela voltou para a mansão e vestiu algo muito mais apropriado. Assim, o jovem casal partiu rumo à cidade de Córdoba, onde seria celebrado seu casamento. Sua pequena aventura romântica na praia permaneceria desconhecida pelos vários poderes, garantindo assim sua suposta castidade e permitindo que Berengar cumprisse os termos de seu acordo com o jovem sultão Hassan. Quando eles finalmente chegassem aos portões da cidade de Córdoba, vários dias teriam se passado e o casal seria rapidamente levado para o casamento. Afinal, havia uma guerra a ser travada e as tropas granadinas estavam quase prontas para entrar em combate. O dever de um rei nunca estava completo, e Berengário estava feliz por poder evitar suas emoções perturbadoras por enquanto nos braços de uma bela mulher. Quando ele finalmente voltou da Áustria para casa, ele sabia que teria criado mais problemas do que se tivesse negado seu relacionamento com Yasmin. Então, novamente, isso era uma preocupação para outra hora. Tirania de Aço capítulo 437 Berengário estava no meio da mesquita de Córdoba vestido com o tradicional traje de casamento do povo de Al-Andalus. Ele se sentia fora de seu elemento, pois não estava acostumado a se vestir de acordo com a moda oriental. Independentemente disso, ele concordou com a cerimônia, pois sentiu que seria rude negar os costumes de sua mais nova esposa e de seu povo. Ele esperou a chegada de sua linda noiva enquanto contemplava a magnífica arquitetura, que era um testemunho da supremacia do antigo estado de Al-Andalus. Se não fosse esta guerra, a cidade e este tesouro de sítio sagrado não teriam caído nas mãos dos mouros da Península Ibérica. De certa forma, Berengar foi diretamente responsável por este evento, sustentando e ajudando o outrora decadente estado de Granada. No entanto, ele sentiu que era justo, nesta linha do tempo, a Hagia Sophia permaneceu nas mãos da cristandade. Assim, era natural que o povo islâmico mantivesse seu controle sobre a grande mesquita de Córdoba. Enquanto esperava a chegada da noiva, o jovem monarca ficou ao lado de seus generais Arnulfo e Adelbrand. Os dois homens estavam vestidos com seus vestidos de serviço mais luxuosos para esta ocasião. Embora Berengário quisesse fazer este evento secretamente, ele precisava de duas testemunhas do sexo masculino, como era a tradição de um casamento islâmico. Assim, ele selecionou seus dois generais e os manteve em segredo sob pena de morte. Afinal de contas, Berengar ainda não havia anunciado às suas tropas que se casaria com a princesa granadina, muito menos com sua família em casa. Embora Berengário tivesse fomentado o secularismo e a moderação religiosa em seu próprio reino, ele sabia que não seriam poucas as pessoas que desprezariam a ideia de um rei cristão se casar com uma princesa muçulmana. Especialmente suas noivas. Ele nem mesmo disse a elas que havia arrumado outra amante durante a guerra, muito menos que havia concordado em se casar com ela. A coisa toda foi bastante repentina,
Se não fosse pelo fato de o reino de Portugal estar caindo rapidamente na ilegalidade, ele poderia estar na linha de frente dentro das fronteiras de Portugal neste momento, incapaz de se aproximar de Yasmin. No entanto, quando deixado por conta própria, ele naturalmente passava seu tempo com uma beleza estrangeira e, portanto, gostava muito da mulher. Reconhecendo a necessidade de mais controle sobre seu aliado no Ocidente, Berengar traçou um plano para colocar sua progênie com a princesa de Granada no trono. No momento, nada disso era importante na mente do jovem rei. Em vez disso, o que realmente importava no momento era que ele se casaria com uma bela mulher de maturidade emocional significativamente maior do que suas atuais noivas mais jovens. Afinal, que homem não queria uma beleza madura em seu harém? Depois de um tempo, todos chegaram e a noiva foi trazida ao noivo por seu irmão. Como seu pai já havia falecido, cabia a Azan, como chefe de sua casa, entregar Yasmin a Berengário. Yasmin estava vestida com um caftã púrpura e dourado de tirã, com um cocar combinando e seu véu facial usual escondendo sua beleza. Berengário vestia-se com cores semelhantes, à moda mourisca. Enquanto ela estava ao lado de Berengar na frente do pódio, o casal assinou seus nomes no contrato de casamento. Depois de fazer isso, o imã fez um breve sermão sobre os textos sagrados do Islã, particularmente no que diz respeito ao casamento, e então parou. Ao contrário do casamento cristão, não era aceitável que o noivo e a noiva se beijassem durante a cerimônia, que teria que esperar até que estivessem a sós. Terminada a breve cerimônia, o cortejo reunido, membros essenciais da sociedade granadense, regressou ao Palácio de Córdoba, que atualmente servia de residência a Azan, desde que permanecesse na cidade. Um banquete começou com todos os tipos de comida sendo trazidos. Berengar apreciava os pratos exóticos enquanto bebia de um copo que continha suco de frutas. Infelizmente para ele, não foi permitido beber neste evento. Afinal, mesmo que ele não seja muçulmano, as pessoas que o cercavam eram, e para causar uma boa impressão em seus aliados, ele se absteve de seu vício habitual. Adelbrand e Arnulf começaram a conversar com Berengar enquanto ele se sentava à mesa ao lado de sua mais nova noiva. Alguns dias antes, eles foram informados do casamento de Berengário com a princesa granadense. No entanto, depois de remover o véu do rosto na cerimônia de casamento, eles ficaram chocados ao ver que ela era de uma beleza tão divina. Eles instantaneamente ficaram com ciúmes de Berengário por adicionar outra mulher linda ao seu harém. Arnulf foi o primeiro a falar com seu monarca enquanto parabenizava por seu mais novo casamento com uma expressão amarga no rosto. Parabéns, majestade. Você reivindicou mais uma noiva para si, com ela garantiu uma aliança de longo prazo com Granada. Berengário riu enquanto silenciosamente acenou com a cabeça em resposta. Enquanto fazia isso, ele olhou para Azan. O homem tinha um sorriso tonto no rosto enquanto brincava com um revólver de serviço 1422 primorosamente trabalhado. O presente que Berengário decidira dar à família de sua noiva era uma dessas armas. Esta pistola, em particular, era uma obra de arte, pois utilizava punhos de marfim feitos à mão, que continham uma moeda de ouro 24K dourada inscrita com o brasão de armas de Granada no centro dos punhos. A metalurgia de aço azulado foi embelezada com um elegante acabamento dourado damasceno, digno de um rei. Quanto ao martelo e ao gatilho, eles foram totalmente revestidos em ouro 24K. Berengar gostara tanto dessa pistola, que mandara fabricar durante os meses de seu mandato em Granada, que mandou fazer para si um revólver igual, que agia como símbolo da unidade das duas nações. A única diferença entre seu revólver e o presenteado ao sultão era que sua arma tinha uma moeda de ouro que continha o brasão da Áustria embutido em seus punhos de marfim. Esses revólveres não eram apenas belas peças de arte, mas também armas de fogo totalmente funcionais. O sultão finalmente foi até seu novo cunhado e agradeceu pelo presente. Meu irmão, esta é uma arma excelente. Estou ansioso para testá-la em breve. Berengário riu disso. Ele sabia que nem Azan nem seu povo seriam capazes de reproduzir uma arma tão avançada tão cedo. Como tal,
Ele ficou mais do que feliz em presentear um único revólver e uma pequena quantidade de munição para manter seu novo cunhado feliz. Assim, ele sorriu e respondeu ao homem que agora poderia chamar de irmão. De nada, eu também sou amante de armas de fogo, especialmente aquelas tão bonitas quanto a sua. Saiba que fiquei tão impressionado com o produto final que mandei fazer um revólver igual para mim, que tem apenas uma pequena alteração ao brasão embutido nos punhos. Azan assentiu ao ouvir isso. Era apropriado que os dois reis tivessem obras de arte tão magistrais. Assim, ele deu um tapinha no ombro de Berengário e disse em voz tão baixa que só os dois podiam ouvir: divirta-se quebrando minha irmã esta noite. Eu prometo a você que ela é virgem. Berengário revirou os olhos com um comentário tão inapropriado. Ele já estava bem ciente desse fato, pois já a vira nua muitas vezes e até brincara com os outros orifícios de seu corpo. No entanto, ele esperava finalmente entrar naquela caverna de maravilhas anteriormente proibida. Assim, ele sorriu e acenou com a cabeça enquanto respondia: estou ansioso por isso. Depois de falar por algum tempo com o sultão e seus convidados, Berengar e Yasmin retiraram-se para seus aposentos, onde estavam ansiosos para despir-se e consumar o casamento. Depois de totalmente despida, Yasmin deitou no colchão macio com as pernas abertas enquanto pronunciava as palavras: venha, meu marido, reivindique o que é seu por direito. Berengar engoliu a saliva que se acumulou em sua boca ao testemunhar a cena e entrou em ação. Ele imediatamente começou estimulando sua caverna úmida com a língua enquanto ela fazia o mesmo com ele. Depois que ambos estavam preparados, ele deu o primeiro mergulho em suas profundezas e sentiu um estado de êxtase dominá-lo ao fazê-lo. Tirar a virgindade de uma mulher sempre foi um prazer intenso para um conquistador como o rei austríaco. Depois de se comprometer totalmente com sua nova esposa, o jovem casal continuaria transando como coelhos pelo resto da noite. Afinal de contas, Berengário queria imprimir sua marca no ventre de sua mulher e esperançosamente engravidá-la no processo. Yasmin teria dificuldade para andar por vários dias quando a manhã chegasse. Tirania de Aço capítulo 438. Preparando-se para a invasão de Portugal, Berengar olhou para as miras tangentes do rifle em suas mãos. Ele rapidamente puxou o ferrolho antes de fechá-lo. Se houvesse uma munição nesta arma, ela realmente teria sido ejetada com esse movimento. No entanto, estava vazio e, portanto, nada havia ocorrido. À medida que o ferrolho se movia para trás e para frente em um movimento suave, a tampa contra a poeira de chapa de metal presa ao ferrolho seguia durante toda a jornada. Depois de contemplar o azul imaculado nas partes de aço do rifle que combinavam com uma fina coronha de nogueira, Berengar percebeu que pode ter ido longe demais com a qualidade dessas armas. Independentemente disso, ele ficou muito satisfeito com o resultado de seus projetos, que finalmente chegaram às linhas de frente da Ibéria. Esta arma era o GUE-22, baseado principalmente no K-98K de sua vida anterior. No entanto, ele tomou algumas liberdades criativas para garantir que atendesse ao seu senso de estética. Além disso, houve algumas pequenas melhorias funcionais, mas no geral era um rifle de combate superior ao que seus soldados estavam equipados atualmente. Este rifle era apenas um dos muitos que haviam saído das fábricas da Áustria para o Emirado de Granada. Passaram-se semanas desde que Berengário se casara com a princesa Yasmin, e aproximava-se o dia da invasão de Portugal. Tanto que não pôde desfrutar de um breve período de descanso com sua mais nova esposa. À medida que o exército real de Granada se tornava mais autossuficiente, os soldados austríacos que os apoiavam começaram a se retirar para a pátria. A essa altura, tudo o que restava das forças austríacas na região eram a 1ª Brigada de Cavalaria e a 1ª Brigada de Artilharia. Havia também aqueles poucos indivíduos do regimento Jaeger que ainda operavam profundamente atrás das linhas inimigas, fornecendo reconhecimento à Tríplice Aliança. No lugar dos austríacos, o grosso das forças que iriam participar nas operações de combate no Reino de Portugal era o dos granadinos e bizantinos. Com as 3 nações combinadas, era um exército de cerca de 50.000 homens no total.
Embora Berengar tivesse planejado inicialmente deixar para trás um contingente maior de infantaria para ajudar seus aliados, a realidade era que era simplesmente desnecessário. O reino de Portugal foi incendiado pelo conflito entre a empobrecida coroa portuguesa e os vários desertores que pegaram em armas como salteadores e salteadores para extorquir o povo de Portugal por todo o seu valor. Infelizmente para o rei Luís, seu tesouro foi esvaziado principalmente por membros de seu conselho que fugiram para Castelo ou Marrocos para começar uma nova vida. Até mesmo seu marechal havia fugido de suas responsabilidades com medo de uma invasão austro-granadana. Assim Berengário estava confiante de que 50.000 homens com o apoio da artilharia e da cavalaria seriam mais do que suficientes para vencer o exército de camponeses cruzados que acompanhavam o restante do exército português. Afinal, suas fileiras foram fortemente esgotadas na luta contra os desertores portugueses. Depois de inspecionar cuidadosamente a arma, Berengar enfiou-a nas mãos do coronel, que ficou encarregado de liderar a primeira brigada de cavalaria. O rei austríaco deu uma ordem a seu leal oficial ao fazê-lo. Certifique-se de que nossas tropas estejam bem treinadas com essas armas antes de marchar sobre Portugal. Quero que nossa cavalaria seja capaz de atirar e recarregar em movimento. O coronel saudou rapidamente o seu rei antes de responder afirmativamente. Sim, Sua Majestade. Posto isto, Berengário sorriu antes de despedir o coronel. Quando o oficial finalmente sumiu de vista, o rei austríaco olhou para as caixas que continham armas e uma ideia brilhante surgiu em sua mente. Já que ele estaria lutando nesta guerra como membro da cavalaria, era melhor praticar antes que a violência começasse. Assim, ele instantaneamente agarrou um rifle de uma das caixas. Depois de fazer isso, ele verificou alguns dos barris próximos, onde encontrou um que continha várias latas de munição. Berengar começou a abrir essas latas de spam e carregou os pentes de aço com a munição. Uma vez que isso foi alcançado, ele colocou os clipes em seu equipamento de couro antes de pendurar o rifle nas costas. Tendo se preparado para a tarefa que tinha pela frente, Berengário viajou para o Palácio Real de Granada, onde entrou nas cavalariças. No interior, estes estábulos continham um orgulhoso garanhão ibérico. Pode-se dizer que este cavalo baio de sangue foi um predecessor da infame raça andaluza da vida passada de Berengário. O jovem rei austríaco rapidamente prendeu uma sela ao cavalo antes de colocar o pé no estribo e se arrastar em cima dele. Este cavalo vermelho foi nomeado Glória, e foi um presente dado a ele por Azam durante o casamento de Berengário com a princesa de Granada. Berengar possuía muitas montarias ao longo dos anos desde a morte de Iruim na Batalha de Oberstdorf. No entanto, até agora, ele nunca havia encontrado um corcel tão bom quanto este. Glory foi um cavalo de guerra que nasceu e foi criado para um único propósito, a batalha. Depois de montar em seu corcel, Berengário cavalgou em direção ao campo de treinamento onde sua cavalaria estava se familiarizando com as novas armas. 5.000 homens e seus cavalos começaram a carregar suas armas enquanto saltavam sobre obstáculos e atiravam em alvos de palha com seus novos rifles de ferrolho. Eles imediatamente cessaram suas atividades quando testemunharam seu rei na frente deles. Berengário não perdeu tempo. Ele rapidamente tirou seu rifle do ombro, onde ele enfiou a mão em seu equipamento web e puxou um clipe de stripper que continha 5 rodadas de 7,92x 57mm LG, onde ele colocou o clipe de stripper na ação de seu rifle e carregou a arma. Depois de fazer isso, ele empurrou o disparar para frente, que instantaneamente enviou o clipe de stripper para fora da arma e para o chão abaixo. Depois de fazer isso, ele conduziu o Glory para frente, onde começou a mirar o rifle, enquanto avançava em direção ao alvo, com as rédeas em uma mão que também segurava a ponta do rifle. O rei austríaco disparou habilmente seu tiro no alvo antes, rapidamente puxando o ferrolho para trás e colocando outra rodada. Ele disparou outro projétil para baixo ao fazê-lo, errando por pouco seu próximo alvo. Ele continuou cavalgando sua montaria para o combate enquanto disparava seus 5 tiros em seus alvos. Seus soldados olharam para ele com admiração antes de seguir o exemplo. Durante esse tempo,
Berengar passaria várias horas instruindo seus soldados sobre como usar as novas armas e como usá-las como cavalaria de forma eficaz. Quando terminou esta ação, ele havia retornado ao Palácio Granadã e trancado Glory nos estábulos. Ele entrou no prédio principal para ver sua mais nova esposa esperando por ele. Ela tinha um sorriso caloroso em seu rosto bonito quando ela rapidamente se aproximou dele e o beijou nos lábios. Marido, você finalmente está em casa. Berengário sorriu ao receber uma saudação tão especial antes de pousar as mãos na cintura da mulher. Era uma pena que a invasão de Portugal estivesse chegando, senão ele com certeza levaria a mulher em lua de mel. Agora que ele pensou sobre isso, ele não tinha levado nenhuma de suas esposas em um aspecto tão essencial de seu casamento. Ele jurou naquele momento que precisaria fazer isso no futuro, quando tivesse a oportunidade. Por enquanto, ele teria que se virar e entreter sua esposa no quarto. Assim, ele a agarrou sem dizer uma palavra e a arrastou para o quarto, onde o casal teria relações íntimas pelo resto da noite. Afinal, a guerra estava chegando e logo Berengar estaria longe de seus braços. Assim, ele queria aproveitar o pouco tempo de que dispunha para se envolver em prazeres mundanos com uma beleza estrangeira. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, Solém irmãos.